Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Exata. Eu sou o professor Júnior e hoje vou corrigir com vocês questões recentes de matemática da banca Nosso Rumo. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e dê um like no vídeo. Vamos começar? Calcule a área do triângulo abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. Muito bem, queridos, vamos relembrar para calcular a área do triângulo. Nós vamos utilizar a fórmula base vezes altura dividido por 2. E nós já temos tudo aqui. A base nós temos que é 21 metros, então vamos fazer 21, vezes a altura forma 90 graus com a base, né? Nós já temos ali a altura que é 14, então 21 vezes 14 e o resultado vamos dividir por 2. Você pode multiplicar aqui em cima e na sequência dividir o resultado por 2. Eu prefiro simplificar para ganhar tempo. Então o 14 e o 2 dá para dividir, né? 14 dividido por 2 dá 7. Então agora é só fazer 21 vezes 7. Então nós vamos ter 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14. Então a área é 147 metros quadrados. Portanto, nós temos aqui a alternativa correspondente, alternativa A, de aprovação. Lúcia recebe um salário de R$ 3.200 e possui uma dívida no banco cuja parcela a ser paga corresponde a 12% de seu salário. Se ela realizar o pagamento até o dia 5 de cada mês, ela terá um desconto de 5% sobre o valor da parcela. Sendo assim, o valor final da parcela após aplicar o desconto será de... Muito bem, turma. Então, para calcular o valor final da parcela, inicialmente vamos ver quanto é o valor da parcela, né, sem o desconto. Então, ele falou que o valor da parcela corresponde a 12% de seu salário. Se o salário é R$ 3.200, vamos calcular então aqui 12% 12 sobre 100 de matemática é vezes de 3.200, né? Então, vezes 3.200. Nesse caso, turma, fica fácil a gente cancelar aqui 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Agora fazemos 12 vezes 32. Então, multiplicando aqui 12 vezes 32, temos que dá 64, salta uma casa, 2, 3, agora soma tudo. Então, temos 4, 8, 3. Então, deu 384, né? 12 vezes 32. Então, na sequência, esse é o valor da parcela, né? Então, na sequência, vamos calcular qual é o valor com desconto agora. Então, se ela realizar o pagamento até o dia 5 de cada mês, terá um desconto de 5% sobre o valor da parcela. Então, agora vamos calcular de quanto é o desconto. É só a gente calcular quanto é 5%, 5 sobre 100, de o valor da parcela é 384, então vamos multiplicar por 384. Então fazemos aqui 384 vezes 5. Então temos 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 8, 40, com 2, 42 vai 4. 5 vezes 3, 15, com 4, 19. Então, deu 1.920 e isso dividido por 100. Então, nesse caso, posso cortar esse zero com esse zero. E 192 dividido por 10 é só andar uma casa para a esquerda. Eu divido por 10, né? Então deu 19,2. Então, o desconto foi de R$ 19,20, né? Se eu acrescentar um zero ali para a casa centesimal dos centavos. Então, vamos calcular agora qual é o valor final da parcela, então, após aplicar o desconto. Então, o valor final é só a gente pegar, portanto, o valor da parcela, o valor cheio é 384, e vamos retirar, né, R$ 19,20.
Nesse caso, se eu tirasse R$ 20, né, seria 364. E aí eu somo 80 centavos, né, porque na verdade é 19,20. Então vai dar 364,80 centavos. Então o valor final, R$ 364,80. A alternativa correta para a gente ali, a alternativa A de aprovação. Vamos que vamos! A fim de organizar o trânsito em uma das vias da cidade, o engenheiro responsável identificou a necessidade de construir uma rotatória de raio 7 metros. Um carro, ao percorrer a volta toda da rotatória, andará. Muito bem, queridos, aqui vamos relembrar. Nós vamos ter ali um círculo, né? E para a gente calcular a área do círculo seria πr ao quadrado. Porém, o comprimento da circunferência é o que será percorrido, não é a área do círculo, né? Então, o comprimento da circunferência é que a gente precisa utilizar aqui a fórmula. O comprimento, a fórmula, turma, é 2πr, beleza? Não confundir com a fórmula da área, né? Só para a gente relembrar, é πr ao quadrado. Se cair, você já vai saber também, beleza? Vou apagar aqui porque não é o caso. Então, o comprimento da circunferência, né, é 2πr. Então, 2 vezes o π nós temos que é 3. Então, vamos substituir pelo valor dado. 3 vezes o raio nós temos que é 7. Então, o raio ali, né, se eu fosse desenhar, né, é 7 metros. Então, isso vezes 7. Agora é só multiplicar tudo. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 7, 42. Nesse caso, o metro que é a unidade do raio. Então, 42 metros, nós temos ali a alternativa B de boa questão. Tá gostando da correção? Confira também o nosso curso de matemática da Banca Nosso Rumo. São mais de 200 questões recentes para você gabaritar matemática em seu próximo concurso. O link está na descrição do vídeo. Lucas leva 4 minutos para passar uma camiseta e 6 minutos para passar uma calça. Para passar 13 camisetas e 7 calças, ele levará. Muito bem, então para passar 13 camisetas, cada camiseta ele gasta quanto? Ele gasta 4 minutos, né? Então eu tenho que multiplicar 13 por 4. Então só com as camisetas nós vamos ter 4 vezes 10, 40. Com 12, nós vamos ter 52, né? Então, 52 minutos. Isso aqui só com as camisetas. Com as calças, ele vai passar 7 calças. 7, então, vezes cada calça, ele gasta 6 minutos. Então, fazemos 7 vezes 6, que dá 42 minutos. Então, o tempo total... Obviamente, é só a gente somar os dois tempos aqui. Então, 2 com 2 é 4, 5 com 4, 9. Ele vai gastar 94 minutos. Então, a resposta da questão, alternativa A, de aprovação. A professora Andréia aplicou uma prova para 12 alunos de uma de suas turmas, conforme abaixo. Após análise, observou que a média das notas da turma foi de... Muito bem, eu indico com x e uma barra a média aritmética, que é a soma das medidas dividido pelo número de medidas. Então, vamos fazer a soma. Como eu já tenho aqui as notas em colunas, né? Vamos somar aqui primeiro. À esquerda, nós temos 9 mais 5, 14, mais 6, 20, mais 7, 27, mais 8, 35, mais 10, 45, né? Agora vamos somar aqui à direita. Nós temos 10 com 8, 18, 18 mais 4, 22, 22 mais 6, nós temos 28, 28 mais 5, 33, mais 3, 36. Então, agora é somar 45 com 36. Dá 11, vai 1. 4 com 3, 7. Com 1, 8. Então, somando as notas, né, nós vamos ter 81 na soma.
nós vamos ter que dividir pelo número de medidas. São 12 notas que eu somei, né, de 12 alunos. Então, eu vou ter que dividir por 12. Então, agora vamos fazer aqui a divisão. 81 dividido por 12. Quantas vezes o 12 cabe no 81? Ora, 7 vai estourar, né? 70 com 14 dá 84. Então, é 6. 6 vezes 12, 60 com 12, 72. Então, aqui de resto, nós vamos ter 9. Colocamos um 0 e uma vírgula. O 12 cabe no 90 7 vezes, né? 7 vezes 12 vai dar 84. O resto aqui é 6. Colocamos um 0, já estamos na decimal. 5 vezes 12 dá 60. Então, nós temos aqui que o x, né, que é a nossa média aritmética, é 6,75. Portanto, a resposta, né, a média das notas, essa média é 6,75. Alternativa, portanto, letra E, de exata. Marisa planeja um churrasco de aniversário para 20 convidados e precisa calcular a quantidade de refrigerante necessária. Considerando que cada pessoa consome 600 ml de refrigerante, ela precisará comprar garrafas de 2 litros. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Muito bem, turma, então nós temos aqui o seguinte, nós temos 20 convidados no total, e ele falou que cada pessoa consome 600 mililitros de refrigerante. Então daí dá pra gente descobrir, né? Dá pra gente descobrir aqui quantos mililitros as pessoas vão gastar no total. Ora, são 20 vezes 600 que consome cada um, né? 20 vezes 600. Nós vamos ter 2 vezes 6, 12. Seguido de 1, 2, 3 zeros, nós vamos ter 12.000 mililitros. Então, nós temos ainda, ela precisará comprar garrafas de 2 litros. Quantas garrafas de 2 litros? Ora, 12.000 mililitros, se eu passar isso aqui para litros, é só a gente dividir por 1.000, né? 1 litro possui 1.000 mililitros. Então, daí eu vou cancelar aqui esses 3 zeros, né? Vai dar 12 litros. Então, se eu pegar 12 litros e dividir por 2, que é a quantidade de litros de cada garrafa, nós vamos ter 6, né? Então, serão necessárias 6 garrafas. Portanto, a alternativa correta, alternativa C, de ciência exata. Antônio precisa dividir 80 parafusos em 7 caixas, de forma que todas fiquem com a mesma quantidade de parafusos. Dessa forma, sobrarão. Muito bem, turma, então ele vai dividir 80 parafusos em 7 caixas. Então, o que nós devemos fazer aqui é a divisão. 80 por 7, analisar ali quanto que vai sobrar, ou seja, vamos analisar quanto vai ser o resto. Muito bem, vamos começar aqui pegando 8. Quantas vezes o 7 cabe no 8? Uma vez, né? 1 vezes 7, 7. Para 8, 1. Abaixamos o 0, abaixou, divida. O 7 cabe no 10 uma vez, 1 vezes 7, 7. Para 10, 3. Então, nós temos de resto ali 3, né? Só para a gente interpretar o resultado, nós teremos 7 caixas, cada uma com 11 parafusos, e vão sobrar 3 parafusos, né? Se eu fizer 11 vezes 7, dá 77, né? Com os 3 fecha os 80 que eu tenho no total. Então, ele quer saber quanto é o resto, né? Quantos vão sobrar. A resposta para a gente ali da questão é a alternativa B, 3 parafusos. Vamos para a próxima questão. Sandro é pedreiro e foi contratado para assentar piso em um salão. Para isso, precisa passar a quantidade de pisos a ser comprada pelo cliente. Sabendo que o salão é um retângulo de lados 6 metros e 4 metros e o piso é um quadrado de meio metro de lado, assinale a alternativa que apresenta a quantidade exata de pisos para revestir esse espaço. Muito bem, queridos. Então, inicialmente, vamos calcular qual é a área a ser revestida, que nesse caso
é a área do salão, que tem um formato retangular, de 6 por 4 metros. Então, vamos escrever aqui a área do retângulo. Nós sabemos que é calculada pela base vezes a altura, ou comprimento vezes largura, que dá na mesma. Então, nesse caso, né, a área total, que eu vou chamar de AT a ser revestida, é só multiplicar 6 por 4. 6 vezes 4. Nós vamos ter que isso é igual a 24 metros quadrados. E como o piso é um quadrado de meio metro de lado, então vamos calcular qual é a área de um piso apenas, né? Então, a área de um piso é meio metro de lado. Se é um quadrado, a gente tem que fazer lado vezes lado. Ou seja, eu tenho que fazer 0,5, né, vezes 0,5, que é o mesmo que 0,5 ao quadrado também. Então, ao multiplicar 0,5 por 0,5, vamos obter 5 vezes 5, 25, né? Vai 2. 5 vezes 0, 0 com 2, 2. E aqui, queridos, nós temos duas casas decimais. Então, como eu vou ter duas casas decimais, nós vamos ter aqui 0,25. Portanto, né, a área de um piso é 0,25 metro quadrado. Para a gente calcular a área exata de pisos para revestir esse espaço, é muito simples. É só a gente pegar toda a área total e dividir pela área de um quadrado, que é o piso, né? Então, vamos ter o seguinte, então a quantidade, que eu vou chamar aqui de Q, nós vamos pegar a área total, 24, e vamos dividir pela área de um piso, que é 0,25. Então, vamos fazer as contas. Nós vamos ter o seguinte, 24 dividido por 0,25. Divisão com vírgula. Nós vamos igualar as casas, né? Igualamos as casas e vamos eliminar a vírgula na sequência. Então, agora sim. Quantas vezes o 25 ele cabe aqui no 24? É menor, pegamos o 240. Cabe no 240. Ora, se eu fizer 10 vezes 25, né, vai dar 250. Então, obviamente, 9 que nós vamos ter que utilizar. 9 vezes 25. 250 menos 25, nós vamos ter 225. Então, nós vamos ter aqui de resto 15. Abaixamos o zero, abaixou de vida. Quantas vezes o 25 cabe no 150? Nós vamos ter aqui, se eu fizer 6 vezes 25, né? 6 vezes 20, 120, 6 vezes 5, 30. Vai dar exatamente 150. Então, 6 vezes 25, nós vamos ter 150, o resto é zero. Então, temos aqui, né, 96. Começando por 9, só tinha uma alternativa mesmo, né? Até conferindo, que é a letra E. Então, a quantidade de pisos, nós vamos ter 96. E de exata, vamos que vamos. Encontre a área de um losango com desão igual a 160 metros e desenho igual a 120 metros e, em seguida, assinale a alternativa correta. Muito bem, meus queridos, aqui nós precisamos calcular a área do losango. Vamos relembrar? Para calcular a área de um losango, nós vamos utilizar a boa e velha fórmula. Nós vamos ter a diagonal maior, que nesse caso aqui é essa medida, certo? Essa é a nossa diagonal maior. E aqui nós temos a diagonal menor, que eu vou chamar de Dzinho. Então, a área do losango, que eu vou chamar de AL, é a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Então, aqui, queridos, é muito simples, né? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar Dzão, que é 160, vezes Dzinho, que é 120, e vamos dividir o resultado por 2. Nesse caso, eu prefiro simplificar primeiro, certo? Eu posso pegar aqui o 160 e dividir por 2. 160 dividido por 2 dá 80. E agora é só a gente fazer 80 vezes 120. Então, fazendo as contas,
120 vezes 80, nós vamos ter abaixo esse zero. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. Vai 1. 8 vezes 1, 8 com 1, 9. Então, nós vamos ter 9.600. Multipliquei metro vezes metro, então vai sair em metro quadrado. Portanto, resposta da questão, 9.600 metros quadrados. Alternativa correspondente, alternativa E, de exata. Para ir ao trabalho, Carol anda 980 metros todos os dias. Após 30 dias, Carol terá andado. Ora, se em um dia ela anda 980 metros, então em 30 dias é só a gente multiplicar. Concorda comigo? Então é só a gente fazer 980 vezes 30. Então abaixa esse zero. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 9, 27. 27 com 2, 29. Então, nesse caso, né, como a unidade utilizada foi metro, aqui também será metro. Então, nós temos 29.400 metros. Como pelas alternativas nós temos aqui a unidade utilizada foi o quilômetro, né? Nós sabemos que 1 quilômetro possui 1.000 metros. Significa que para passar de quilômetro para metro eu multiplico por 1.000 e de metro para quilômetro eu vou dividir por 1.000. Então, nesse caso ali, meus queridos, é só a gente dividir por 1.000, né? Então, para dividir por 1.000, nós vamos ter o seguinte. Dividir por 1.000 é só você andar com a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, eu ando 1, 2, 3. Então, nós vamos ter 29,4. 29,4 quilômetros. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C, de ciência exata. Paula é diretora em uma escola e vai fazer uma confraternização para os professores. Para isso, Paula fez algumas compras conforme abaixo. Para que a média de gastos entre decoração, bebida, salgados e doces tenha sido de R$ 515, Paula gastou em doces. Muito bem, queridos, aqui é uma questão envolvendo média aritmética. E eu vou indicar a média aritmética com M barra. E a média, vocês sabem, é a soma das medidas dividido pelo número de medidas. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer ali? Nós vamos ter o seguinte. Ele disse que a média, essa média, era de R$ 515. Então, se eu somar todo mundo aqui e dividir pela quantidade, então se eu dividir por 4, né? Se eu tenho 4 itens, nós vamos ter que isso resulta em 515. Então vamos somar todo mundo. Nós temos 305 mais 413 mais 698 mais x. Isso dividido por o número de medidas, eu tenho 1, 2, 3, 4 medidas. Então, se eu dividir por 4, isso resulta em 515. Então, nesse caso, vamos somar todo mundo aqui. Nós vamos ter o seguinte. Nós temos 305 mais 413 mais 698. Nós vamos ter 1.416. Isso mais x sobre 4 resulta em 515. E agora é só a gente multiplicar cruzado. 1.416 mais x é igual a 4 vezes 515, nós temos 2.060. Então, 1.416 está somando, passa para o outro lado subtraindo. Então, nós temos 2.060 menos 1.416. Fazendo a diferença, nós temos 644. Então, essa, portanto, é a nossa resposta. 644, alternativa correta. Alternativa A, de aprovação.
Lucas coleciona carros em miniatura? Sabendo que o tamanho da sua coleção é igual ao MMC de 72 e 42, assinale a alternativa que apresenta o número de carrinhos que Lucas tem. Então, nesse caso, queridos, é só a gente calcular o MMC, né, de 72 e 42. Vamos utilizar a fatoração em primos. Então, vamos começar a fatoração por 2. 72 dividido por 2, nós temos aqui 36. 42 dividido por 2, nós temos 21. Ainda dá para dividir por 2. 36 por 2, nós temos 18. 21 por 2 não dá, repete. Agora por 2 novamente. 18 por 2 temos 9. 21 repete. Agora não dá por 2 mais, nós vamos usar o próximo primo, que é o 3, né? 9 divide por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 21 dividido por 3 dá 7. Agora por 3. 3 por 3, 1. 7 não dá, repete. E agora nós temos aqui somente por 7, ele é primo. Então temos 1 e 1. Então, multiplicando todo mundo, nós vamos ter o seguinte. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 60 com 12, 72. 72, né, vezes 7, nós vamos ter 14, vai 1, 7 vezes 7, 49, com 1, 50. Então, multiplicando todo mundo, nós vamos ter 504. Esse que é o MMC entre os números envolvidos, 504, portanto, a alternativa correta C de ciência exata. Sabendo que o valor de 4 elevado à oitava potência é 65.536, o resultado de 4 elevado à nona potência é igual a... Muito bem, queridos, nós vamos ter o seguinte. Como eu tenho que 4 elevado à nona potência, eu posso utilizar o fato que eu sei quanto é 4 elevado à oitava potência, né? Eu posso escrever, então, 4 elevado à oitava potência vezes 4 elevado, quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, para dar um 9, aqui tem que ser 1, né? Então, 4 elevado a 1, que é a mesma coisa de 4. Concorda comigo? Então, agora vamos ter o seguinte, 4 elevado à nona potência. 4 oitava, nós temos 65.536. Então, agora é só fazer isso vezes 4. Então, vamos multiplicar aqui. Nós vamos ter 65.536 vezes 4. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 3, 12, com 2, 14, vai 1. 4 vezes 5, 20, com 1, 21, vai 2. 4 vezes 5, 20, com 2, 22, vai 2. 4 vezes 6, 24, 24 com 2, 26. Então, nós temos que o número encontrado é 262.144. Né? 262.144, nós temos isso aqui, né? Lá na alternativa E de exata. Carlos tem R$300 em notas de R$20 e R$50. Sabendo que ao total são 9 notas, Carlos tem. É um clássico problema envolvendo o sistema de equações. Então nós temos aqui o seguinte. No total ele falou que são 9 notas. Nós temos notas de R$20 e de R$50. As notas de 20 eu vou chamar de X, certo? Então vou escrever aqui o número de notas de 20. Eu vou chamar de X. E o número de notas de 50, eu vou chamar de Y. Então, se eu somar as notas, eu vou ter o total de notas, que é 9. Então, isso é igual a 9. E agora, se eu multiplicar 20 por X e 50 por Y, eu vou ter o total em reais, né? Então, eu vou ter R$300. Então, 20x mais 50y, isso deve fechar 300. E aqui, queridos, para resolver você pode utilizar o método da substituição ou da adição.
Eu prefiro particularmente o da adição, acho que fica mais rápido. Então, inicialmente, eu vou dividir os dois lados da equação de baixo por 10. E nesse caso fica muito simples, né? É só cancelar os zeros. E a primeira equação, eu vou multiplicar os dois lados por 2. Por que por 2? Eu escolho aqui o coeficiente de x, que é 2. Então, se eu dobrar lá em cima, né? Na sequência eu diminuir, eu vou cancelar, né? 2x menos 2x cancela. Então, o objetivo da adição é a gente fazer esse cancelamento. Então, vamos lá. Então, agora nós ficamos com, dobrando a primeira, nós temos 2x mais 2y igual a 9 vezes 2, 18. Lá embaixo nós temos 2x mais 5y igual a 30. E agora eu vou pegar a equação de baixo e vou fazer menos a de cima. Certo? Pegando a de baixo menos a de cima, 2x menos 2x cancela, cancela. Então eu cancelei o x, que era o objetivo, né? E agora nós temos uma equação em função de y. 5y menos 2y dá 3y, que é igual a 30 menos 18, nós temos 12. Agora o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Y vai ser 12 dividido por 3, que é igual a 4. Ora, eu já sei que o y ele vale 4, né? Como o y ele vale 4, então nós vamos trocar lá em cima como x mais y. O x mais y deve fechar 9, então y é 4. Esse 4 está somando, passa subtraindo. Então nós temos 9 menos 4, que é igual a 5. Então, meus queridos, nós vamos ter 5 notas de 20, né? 5 notas de 20 aqui, que é o x. E nós temos 4 notas de 50. Então, nesse caso, o que é a resposta? Nós vamos ter 5 notas de 20, né? Que é a alternativa B de boa questão. Assinale a alternativa que apresenta o valor de x na imagem abaixo. Muito bem, queridos. Ele quer saber o valor de x. Como eu tenho que o ângulo externo é o triângulo EFH, já que esse ângulo junto com esse aqui, que é ângulo interno, né, eles fecham 180 graus, que é a meia volta, posso utilizar o teorema do ângulo externo. Então, 85, que é o ângulo externo, ele é igual à soma dos outros dois ângulos não adjacentes a ele, que é o 70 e o x. Concorda comigo? Então, como 85 é igual a 70 mais x, ora, qual número eu somo com 70 para dar 85? É 15, né? 85 menos 70, 15. Então, o x é 15 graus. A resposta da questão, alternativa C, de ciência exata. É claro, há um outro jeito de fazer também. Provavelmente é o jeito que a maioria ia utilizar. Esse é o jeito mais rápido utilizando o teorema do ângulo externo. Beleza? Então vamos lá. O outro jeito, queridos, nós vamos fazer o seguinte. E aqui nós vamos utilizar a soma dos ângulos internos de um triângulo, que nós sabemos que é igual a 180 graus. Muito bem, queridos. Sabendo disso aqui, a gente consegue resolver a questão. Olha só. Então, falta esse ângulo aqui dentro do triângulo EFH. Então, qual é o valor desse ângulo? Ora, 85 com esse ângulo deve fechar 180. Então, está faltando aqui, 5 foi para 90, com 90, 180. Então, nós temos 95 graus, né? Então, já que esse ângulo é 95 graus, 95 mais 70 mais o x deve fechar 180, concorda comigo? Então, somando os três ângulos, nós vamos ter 180. Então, vamos colocar isso na equação. X mais 70 mais 95 é igual a 180. Então, fazendo a soma, nós temos 70 mais 95. Nós vamos ter 5, 7 mais 9, 16.
165, que está somando vai passar subtraindo. Então, nós temos 180 menos 165. Fazendo a subtração, 180 menos 165, nós temos 15. Portanto, a resposta da questão, 15 graus, alternativa C, de ciência exata. É claro, ele poderia perguntar também o valor de y, né? Então, a gente teria que somar 85 mais 75, que dá 160. Então, eu faço 180 menos 160, que vai dar 20. Se ele perguntasse o y, né, seria 20 graus, certo? Mas, enfim, vamos lá, vamos resolver mais questões. Se você vai fazer questões dessa banca, vai perceber que há um padrão de cobrança nas questões. Eu tenho também o curso que você pode fazer acessando o nosso site cienciaexata.com. É um curso focado na resolução de questões, beleza? Assinale a alternativa que apresenta a soma das raízes da equação abaixo. Para calcularmos a soma das raízes, podemos utilizar a fórmula menos b sobre a. Então, vamos identificar os coeficientes. A é quem acompanha o x ao quadrado, que é 1. B é quem acompanha o x, que é menos 5. E C é o termo independente, que é 6. Então, nesse caso, vamos substituir menos, o valor do b é menos 5. Então, menos 5 entre parênteses porque é negativo. E o valor do a nós temos 1. Então, menos vezes menos vai dar mais 5. Dividido por 1 é igual a 5. Portanto, a resposta alternativa C, de ciência exata. Se ele pedisse o produto das raízes, a gente iria utilizar a fórmula C sobre A. Por questões didáticas, vamos substituir aqui, né? O valor do C é 6, o valor do A é 1. 6 dividido por 1, 6. Esse, portanto, seria o produto. Vamos para a próxima questão. Um capital de R$ 15.450 investido à taxa de juros de 0,6% ao mês, após um ano, será de... Muito bem, turma. Nosso rumo, quando ela não informa que é juro composto, nós vamos pressupor que é juro simples. Então, nós temos aqui, vamos anotar os dados, o capital é de 15.450, a taxa aí de juros é 0,6% ao mês, e ele quer saber qual é o valor do capital final, que é conhecido também como montante. Você não pode se esquecer que o montante é o capital mais os juros. Então, inicialmente, né, vamos ter ali também, acabei esquecendo de colocar o tempo, é após um ano, a taxa ela é dada ao mês, então o tempo temos que escrever em meses. Um ano, 12 meses. A taxa e o tempo estão concordando com a mesma unidade, a taxa está ao mesmo tempo em meses. Vamos inicialmente calcular os juros, depois a gente calcula o montante. Então, a fórmula para juros simples é CIT sobre 100. Então, nós temos aqui o capital, que é 15.450. Isso vezes a taxa, que é 0,6, vezes o tempo, que é 12. E isso dividido por 100. Então, nós multiplicamos tudo aqui em cima. Antes, é claro, posso cancelar esse zero com esse zero. Então, vamos ter 1.545 vezes 0,6 é 927. 927 vezes 12 vai dar 11.124. E agora nós vamos dividir isso por 10. Só a gente andar uma casa para a esquerda, porque temos um zero, né? Então, nós vamos ter 1.112,4, né? Acrescentando mais uma casa, porque nós temos que ter em centavos, R$ 1.112,40 de juros. Agora, enfim, vamos calcular o montante. O montante é o capital, que é 15.450, mais os juros, que é, nós temos ali 1.112,40. Fazendo a soma, nós vamos ter 15.450 com 2.112,40.
igualamos as casas para fazermos a soma. Então, 40 aqui, 2, 6, 5, 6, 1. 16.562,40. R$ 16.562,40. Nós temos essa alternativa ali correspondente E de exata. Sabendo que R é paralela a S, que é paralela a T, assinale a alternativa que apresenta o valor de x. Muito bem, nós temos aqui três retas paralelas cortadas por duas transversais. Podemos resolver, então, a questão com o bom e velho Teorema de Tales. Então, os segmentos formados eles são proporcionais. Daí nós temos que o x está para x mais 4, assim como o 18 está para o 24. E antes de multiplicar cruzado, se eu quiser eu posso simplificar, né? O 18 e o 24, tudo dividem por 6. 18 dividido por 6 nós temos 3. 24 dividido por 6 nós temos 4. Agora sim eu vou multiplicar cruzado. Então nós temos 4x é igual a 3 que multiplica x mais 4. Então fazendo aqui a distributiva, 3x mais 3 vezes 4, 12. 3x está somando, passa subtraindo, 4x menos 3x, aqui ficou o 12. 4x menos 3x é igual a x, né? Então o x é 12. Logo nós temos que a resposta à alternativa C de ciência exata. Sabendo-se que a medida dos ângulos internos de um quadrilátero é proporcional aos números 7, 5, 4 e 2, assinale a alternativa com o valor do ângulo maior. Muito bem, turma. Inicialmente, vamos representar um quadrilátero qualquer. Então, nós vamos ter o seguinte. Eu tenho aqui 4 lados, né? 1, 2, 3, 4. É um quadrilátero. Esse é o maior ângulo. Então, se é proporcional aos números 7, 5, 4 e 2, eu posso dizer que esse ângulo é 7x. Esse outro ângulo aqui é 5x, esse ângulo 4x, e por último nós vamos ter o menor que é 2x. Se eu somar todos esses ângulos, a soma deve fechar quanto? Se você não sabe disso, podemos repartir aquele quadrilátero em dois triângulos, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, 180 com 180 teremos 360. Então, somando todo mundo aqui, 2x mais 4x mais 7x mais 5x, isso resulta em 360 graus. 2 com 4, 6, com 7 nós temos 13, com 5, 18. 18x é igual a 360, então 18 está multiplicando, vai passar dividindo. 2 vezes 18 dá 36, com 0, 20. Então o valor do x é 20 graus. Ele quer o valor do ângulo maior. O ângulo maior é 7x, então fazendo 7 vezes 20 graus, 7 vezes 2, 14, com 0, 140 graus. Resposta da questão alternativa D, de dedicação. Se 6 elevado à sexta potência é igual a 46.656, 6 elevado à sétima potência é igual a... Muito bem, turma. Se 6 elevado à sexta é 46.656, portanto, 6 elevado à sétima potência só pode ser 6 à sexta vezes 6, né? Aqui, se eu conservar a base e somar os expoentes, né? Nós vamos ter 6 elevado a 6, aqui é 1, 6 mais 1 dá 7. Então é só a gente pegar 46.656 e multiplicar isso por 6. Então vamos fazer isso aqui, 46.656 vezes 6. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 5, 30, com 3, 33, vai 3. 6 vezes 6, 36, com 3, 39, vai 3. 6 vezes 6, 36, com 3, 39, vai 3. 6 vezes 4, 24, com 3, 27. Então, deu
279.936. 279.936, alternativa B, de boa questão. Assinale a alternativa que apresenta o valor de y no sistema abaixo. Aqui nós podemos resolver por adição ou substituição. Eu vou fazer primeiro por adição. Então, como eu quero o valor de y, eu vou eliminar o x. Para eliminarmos o x, se eu multiplicar a primeira equação por 3, nós teremos 3x, né? E eu vou poder cancelar com aquele 3x subtraindo. Então, vamos fazer isso aqui. Nós vamos ter, multiplicando a primeira por 3, nós vamos ter 3, que multiplica x é 3x, mais 3 vezes y, 3y. 24 vezes 3, 60, com 12, 72. Embaixo nós temos 3x menos y, que é igual a 40. Agora nós vamos diminuir as duas equações. Então eu tenho 3x menos 3x, cancela, cancela. 3y menos y. Lembre-se que menos com menos vai dar mais, né? Então eu tenho 3y mais y, que é 4y. Depois temos 72 menos 40, 72 menos 40, nós temos 32. O 4 está multiplicando, ele passa dividindo, 32 dividido por 4, nós sabemos que é igual a 8. Portanto, a resposta y é igual a 8, alternativa C. Agora vamos resolver a questão utilizando o método da substituição. Então, na primeira equação, nós temos x mais y, que é igual a 24. Na segunda, nós temos 3x menos y igual a 40. E o método da substituição, nós vamos isolar numa, substituir na outra. Eu vou isolar na primeira equação, nesse caso, eu vou deixar o x em função de y, já que eu quero é o valor de y. Então, nós temos x é igual, o y está somando, passa subtraindo, 24 menos y. Isolei na primeira, substituir na segunda. Então, 3 vezes o x é 24 menos y. Então, 3 que multiplica 24 menos y. Depois eu tenho menos y igual a 40. Então, agora, turma, nós vamos fazer a distributiva. 3 vezes 24, 60, com 12, 72. 3 vezes menos y menos 3y menos y igual a 40. Menos 3y menos y é menos 4y. Aquele 72 está somando, passa subtraindo o 40. Então, nós vamos ter menos 4y é igual a 40 menos 72, nós temos menos 32. Aqui multiplico por menos 1, né? Já que o y é negativo, então 4y é igual a 32, 4 está multiplicando, passa dividindo, 32 por 4, nós temos que o y é igual a 8. Conferindo C de ciência exata. Assinale a alternativa que apresenta o valor de y no sistema abaixo. Acabamos de resolver uma parecida, pause o vídeo e tente resolver antes. Muito bem, turma, eu vou utilizar o método da adição, é mais rápido da gente resolver isso. Então, nós temos aqui o seguinte, como eu quero o valor de y, então eu vou cancelar o x. Então, se eu pegar e multiplicar o x por 4, né, quando eu diminuir, 4x menos 4x cancela. Então, nós vamos multiplicar a primeira equação por 4. Vai ficar 4x mais 4y, que é igual a 200 vezes 4, 800. Embaixo, nós temos 4x mais 2y, que é igual a 500. E agora é só a gente diminuir as duas equações. 4x menos 4x cancela, cancela. 4y menos 2y é igual a 2y. 800 menos 500 é 300. O 2 está multiplicando, passou dividindo. 300 dividido por 2, nós sabemos que é igual a 150. Resposta da questão, alternativa C, de ciência exata. Calcule o volume de um cilindro de diâmetro 6 centímetros e a altura 136 centímetros. Então vamos relembrar aqui.
eu vou começar desenhando um cilindro, algo mais ou menos desse tipo, certo? Então, ele falou que o diâmetro é 6 centímetros, o diâmetro é 6. Lembrando que eu não preciso do diâmetro para calcular o volume do cilindro, eu preciso do raio, né? O raio é exatamente a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 6, fazendo 6 dividido por 2, nós temos 3 centímetros de raio. E ele falou que a altura é 136 centímetros. Então, de altura, nós temos 136. Eu preciso apenas do raio e da altura para calcular o volume do cilindro. O volume do cilindro, a gente multiplica a área da base vezes a altura. Como a base é um círculo, então nós vamos ter a área do círculo é πr ao quadrado, né? Então π vezes r ao quadrado, vezes a altura h. Então aqui, queridos, o π, perceba nas alternativas que ele manteve o π, nós vamos manter também, não vamos substituir por 3 ou 3,14, apenas quando ele nos disser, certo, que o π é esse valor, um desses valores. O raio, como é 3, né, nós vamos ter 3 elevado ao quadrado, vezes a altura que é 136. Então, aqui nós vamos fazer π vezes 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9, vezes 136. Então, agora vamos fazer aqui 136 vezes 9. Nós temos 9 vezes 6 dá 54, vai 5. 9 vezes 3, 27. 27 mais 5, nós temos 32, vai 3. 9 vezes 1, 9. 9 mais 3, nós temos 12. Então, 1.224, né? Como as medidas foram dadas em centímetros, o volume será dado em centímetros cúbicos. Então, queridos, a resposta da questão 1.224, alternativa A, de aprovação. Para ir à faculdade, Fábio chamou um carro de aplicativo que estava a 7.600 metros de distância dele. Sendo assim, é correto afirmar que o veículo se encontrava na ocasião exatamente a... Muito bem, turma, nós temos que passar a medida que está em metros para quilômetros. Então, para isso é bem simples. Nós sabemos que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, para passar de quilômetros para metros, eu multiplico por 1.000. E de metros para quilômetros, eu divido por 1.000. Concorda comigo? Então, nesse caso, nós temos 7.600 metros. Nós vamos passar isso para quilômetros. Então, é só a gente dividir por 1.000, né? Então, dividindo aqui por 1.000, como 1.000 tem 3 zeros, a gente vai andar com a vírgula 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, deu 7,6 quilômetros, né? 7,6 quilômetros. A alternativa correta, portanto, a alternativa A, de aprovação. 558 milímetros equivalem a... Vamos passar de milímetros para decímetros. Então, vamos fazer aquele esquema: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se eu andar uma casa para a direita, eu multiplico por 10, né? Se eu andar uma casa para a esquerda, eu divido por 10. Então, nesse caso, nós estamos em milímetros e vamos chegar em decímetros. Então, eu vou andar uma casa para a esquerda e outra casa para a esquerda. Então, vou ter que dividir por 10 e dividir por 10 de novo. Então, eu vou dividir por 1 seguido de 2 zeros, né? Dividir por 10 e dividir por 10 é o mesmo que dividir por 100. Então, vamos pegar 558 e nós vamos dividir por 100. Então, dividir por 100 é só a gente andar com a vírgula 1, 2 casas para a esquerda. Então, nós temos aqui 5,58 decímetros. Resposta da questão, portanto, alternativa B, de boa questão. Assinale a alternativa que apresenta a soma dos 7 primeiros termos de um APG, de primeiro termo 12 e razão 3.
Muito bem, turma, vamos utilizar a fórmula, a soma dos n primeiros termos de uma PG é A1, que multiplica Q elevado a n menos 1, isso sobre Q menos 1. N é o número de termos, A1 é o primeiro termo, Q é a razão, então vamos substituir. Então ele quer a soma dos 7 primeiros termos, então n é 7. O A1, nós sabemos que o A1, o primeiro termo é 12, então 12 que multiplica Q. A razão da PG é 3, né? Então 3 é o valor do Q. Então o n é 7, isso menos 1 sobre Q, que é 3, menos 1. Muito bem, então nós vamos ter ali 12 que multiplica 3 elevado a 7. Então nós temos que fazer 3 vezes 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fatores iguais a 3, né? Agora vamos lá, nós temos 3 vezes 3, que é 9. Aqui eu vou fazer por agrupamento. Depois nós temos 9, 9. Tenho ainda um 3, né? Então, fazendo 9 vezes 9, temos 81. Vezes 9 vezes 3, 27. Então, fazendo 81 vezes 27, aqui 7, 56, saltamos uma casa, 2, 16, somamos tudo. 7, 8, 11, 1, 2, 2.187. Então, vou ter 2.187, já diminuindo 1, vai dar 2.186, né? Isso sobre 3 menos 1 dá 2. Como 12 simplifico por 2, né, dá 6, agora é só a gente fazer 2.186 vezes 6. Dá 36, vai 3, 6 vezes 8, 48, com 3 nós vamos ter 51. 6 vezes 1, 6, com 5 nós temos 11, vai 1. 6 vezes 2, 12, com 1, 13. Então temos 13.116. A resposta, portanto, 3.116, alternativa A, de aprovação. Chegamos ao fim da nossa aula, espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal e também conferir o nosso curso de matemática da banca Nosso Rumo. Um grande abraço e até a próxima!